Parte 5. O encontro na Ilha Artificial. 5 anos se passaram desde que Luffy, o herdeiro das feras, consumiu a fruta do dragão carmesim. Agora com 19 anos, sua fama não era mais apenas de um herdeiro promissor, mas de um dos piratas mais temidos dos mares. Seu nome era sussurrado com o mesmo terror reservado a um almirante da marinha. Ele era uma extensão do poder de Kaido, uma tempestade de fúria e ambição que já havia deixado uma dúzia de ilhas em ruínas em seu rastro. Foi em meio a esse reinado de terror que a notícia chegou. Trafalgar de Waterloo, o astuto capitão dos piratas de Earth, havia se estabelecido em Pancasard. O simbolismo não passou despercebido por Luffy. A mesma ilha que lhe concedeu o poder do dragão agora abrigava um insolente que ousava desafiar o domínio de seu pai. Kaido deu a ordem com um sorriso bêbado e orgulhoso. Vá, filho. Mostre a esse rato o que acontece com quem brinca com o dragão. Tragam-me a cabeça dele. Desta vez, não era uma missão de conquista. Era uma erradicação. A frota do dragão carmesim cortou as águas cinzentas em direção a Pancasard. Luffy estava no convés, imóvel como uma estátua. Seus cabelos negros eram mais longos, caídos sobre um rosto que havia perdido qualquer resquício de juventude. Seus olhos, agora permanentemente tingidos de um vermelho opaco, refletiam uma fúria contida que era muito mais assustadora do que seus gritos de adolescência. Pejone e Uchi estavam ao seu lado, maiores e mais letais, sua lealdade inabalável. Lava, aquele cara da aliança dos 11 supernovas, comentou Uchi, revirando os olhos. Chato. Ele só fica se teleportando. Ele é perigoso. Sua fruta imita as defesas, ponderou Pejone, pragmaticamente. Luffy não disse uma palavra. Ele apenas olhou para a ilha que se aproximava, o local de seu renascimento. Agora, seria o local do túmulo de outro. Quando eles desembarcaram, a atmosfera tóxica pareceu recuar diante da presença avassaladora de Luffy. Eles marcharam em direção ao laboratório incendiado, onde Lavos esperava, apoiado em sua espada Kikoku, uma expressão de serena determinação em seu rosto. Trafalgar Lav, a voz de Luffy ecoou, mais profunda e distorcida, como se duas vozes falassem a um mesmo tempo, a dele um rugido bestial. Você escolheu seu cemitério. Lav não se intimidou. Kaido of the Beasts, Luffy of the Beasts. O mundo não precisa de dois dragões. Principalmente quando um é uma cópia imperfeita. A palavra imperfeita cortou o ar como uma lâmina. Foi a única provocação necessária. Luffy moveu-se. Não foi um passo. Foi um disparo, um fluxo de movimento carmesim que deixou marcas de queimadura no chão. Lava, com os reflexos afiados, ergueu a mão. Room. Um domínio azul cúbico se expandiu. Mas Luffy não diminuiu a velocidade. Seus punhos, envoltos em um áquido armamento mais denso do que aço e brilhando como uma energia carmesim, atingiram a barreira do Room. O ar estalou. A realidade dentro do domínio de Lava distorceu-se violentamente, mas o soco de Luffy não foi teleportado. Ele o atravessou com pura força bruta, fazendo o próprio Room tremer. Impossível. Lav sussurrou, seus olhos arregalados. A precisão cirúrgica de sua fruta estava sendo despedaçada por força crua. Shambles. Lav trocou de lugar com um pedaço de entulho. No instante em que ele se materializou, o rugido ensurdecedor preencheu o ar. Pejone, em sua forma completa de espinossauro, carregou contra ele como um trem desgovernado. Lav pulou para o lado, mas foi recebido por um ataque aéreo de Uchi, que mergulhou em sua forma híbrida com um grito de Uchiuta. Lav conseguiu desviar, mas estava sendo acuado. A estratégia de Luffy era simples e brutal. Ele era um martelo, e Pejone e Uchi eram as bigornas que prendiam a presa. Room. Mes. Lav tentou esmagar Luffy com uma pressão interna, mas o corpo do dragão carmesim, temperado por anos de treinamento bestial e pela própria natureza instável de sua fruta, resistiu. Os músculos de Luffy se contraíram, as escamas carmesim cintilando, e ele quebrou a técnica com outro rugido.
Você depende muito do seu truque, médico. Luffy cuspiu, aparecendo de repente na frente de Lava. Sua velocidade agora aumentada por jatos de energia carmesim que saíam de suas costas. Seu punho, agora totalmente transformado em uma garra de dragão escamosa, envolveu-se em um vórtice de Haki avançado e energia carmesim. Haki do Rei, Conquering Dragon's Crush. Não era uma técnica de fruta do diabo. Era a força absoluta, canalizada através de seu corpo bestial. Lava ergueu a Kikoko, envolvendo-a em seu próprio Haki. Counter-choque. A colisão foi catastrófica. O choque elétrico de Lava dissipou-se contra o Haki de Luffy como água contra rocha. A garra de dragão atingiu a lâmina com força suficiente para dobrá-la. O impacto enviou Lava voando pelo laboratório, esmagando através de várias paredes de concreto. Ele caiu entre os escombros, tossindo sangue, sua Kikoko danificada tombada ao seu lado. Ele tentou se levantar, mas uma sombra pairou sobre ele. Luffy não estava se transformando. Ele estava no controle. Sua forma híbrida era agora uma parte natural dele. Ele colocou um pé no peito de Lava, a pressão fazendo o ar sair dos pulmões do cirurgião. Você é apenas um monstro criado por outro monstro, Lava conseguiu dizer, com dificuldade. Luffy inclinou a cabeça, seus olhos vermelhos queimando sem emoção. O mundo pertence aos monstros, Lava. Você era forte o suficiente para ser mas muito fraco para aceitar. Ele ergueu a garra, a energia carmesim concentrando-se em uma ponta afiada. Esta é a lei das feras. O golpe final não foi um rugido de fogo ou um raio. Foi um estalo seco e final. A ameaça de Trafalgar Law foi eliminada, não com um grande espetáculo, mas com a eficiência brutal de um predador no topo da cadeia alimentar. Pancazard, mais uma vez, testemunhou a ascensão do dragão carmesim. E desta vez, o mundo inteiro ouviria o estrondo de sua passagem.